Por que eu estou dizendo isso? A gente hoje padece não simplesmente do nosso próprio consumo errado. A gente está colhendo frutos de impactos negativos que foram plantados há 100, 200 anos atrás, inclusive. A gente tem prejuízos ambientais no Brasil. Você olha para o Rio Tietê, por exemplo. O Rio Tietê não foi poluído em 2020. Não foi em 2010. Verdade. Então você tem um processo de 50, 60 anos de poluição constante. Fala, você poderia ter feito isso no pré-natal. Você conseguiria ter identificado isso. Ela fala assim, como que vai fazer pré-natal? Se eu vou para a UBS, eu deixo meus filhos com quem? Com que dinheiro que eu vou para a UBS, que eu não tenho? Então, o Mãe Paulistana foi um projeto criado para atender mulheres no processo de gestação, para garantia do pré-natal, com o dinheiro, inclusive, o vale transporte para que ela pudesse se deslocar até a UBS, o enxoval no final e etc. Saiu um dado, se eu não me engano, esse ano ou no ano passado, de que esse projeto, que era um projeto de lei, depois foi absorvido pela cidade, virou política pública, foi absorvido pelo governo do estado de São Paulo, virou política pública no estado. Sim. Saiu um dado no ano passado que, assim, essas intervenções que a prefeitura e o governo fizeram por conta de investir mais no pré-natal, investir mais no cuidado da gestante, do bebê, do acompanhamento, reduziu a mortalidade infantil no estado de São Paulo. Óbvio, não anula a responsabilidade. E outra, uma vez que você se depara com a situação, você tem que intervir. Sim. Você tem que agir para ou estancar aquele problema, ou resolver, ou principalmente minimizá-lo de alguma forma. Então a gente, quando você não consegue resolver a situação, você tem que implantar coisa. Mas é a questão de prioridade. A gente está falando de Brasil, a gente está falando de mundo. Que nem sempre é prioridade. Às vezes a prioridade é manter a coisa funcionando. Sabe, a gente com conta de casa fala, não, isso aqui eu consigo deixar, mês que vem eu vejo. Aí quando você vai ver, fala assim, nossa, já deixei do mês passado para esse mês. Sim. E tem coisa que não dá, tem que ser de imediato. A gente tem falado que é muito urgente se preocupar com os ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque quando você pega o que foi definido nessa Agenda 2030, a gente está aí há 5 anos de chegar aos 2030, 2030, com metas que estão não só defasadas, como não foram superadas, como medidas que, se a gente falar que em 5 anos elas não vão ser resolvidas. Então a gente já sabe que, tipo assim, vai chegar 2030 sem ter cumprido uma série de metas que foram elaboradas. Mas isso tem a ver com o NEL e com o Saltério? Não necessariamente, a gente está falando de nível nacional. Isso tem a ver com a política que o governo nacional, com as articulações internacionais também, que não fizeram. Porque envolve muito dinheiro, é muito movimento, é muita coisa envolvida nisso. Então, mas é importante se preocupar. E aí a gente falou a nível governamental, empresarial, mundial. E o que nós podemos fazer? Por exemplo, eu, na minha casa, o Nel, lá na sua casa, quem está assistindo, o que a pessoa pode fazer assim como responsabilidade social e em especial nessa questão da sustentabilidade no meio ambiente e tal. Até porque, como eu tinha até colocado aqui, é uma ordem que foi dada ao ser humano lá no Éden. Mandato cultural, né? Então, Deus já tinha dado essa ordem lá no Éden. Então, como que nós podemos... Parece coisa de criança, porque a gente aprende isso na infância, mas no detalhe, tipo assim, o fato de você separar o lixo, isso já é alguma coisa que repercute. Porque não adianta esperar que grandes ações resolvam todos esses problemas. Não, a gente tem que começar pelo pequeno mesmo. E aí é como você falou, é dentro de casa. Dentro de casa, no que está ao meu alcance. Uma coisa que é muito interessante, você não consegue mudar o mundo todo. Não vai. Claro. Você não pode. Mas você pode mudar o mundo que está ao seu redor. Isso é frase comum, você já viu isso em algum outro lugar. Parece papo de coaching. Parece papo de coaching. Só que quando você se depara com uma realidade, tanto em sustentabilidade, vulnerabilidade, social, seja ela qual for. Eu falava isso para minha equipe de maneira regular. Falava para elas assim, a gente não pode fazer tudo. Mas se eu faço tudo que eu posso, a consciência muda. Olha que bem. Sabe por que isso? Porque quando você trabalha no social, e aí você tem um salário,